Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto deste meu canal. Eu gostaria de trazer desde já aqui um tema que eu julgo que é extremamente importante, desde logo respeito à questão relacionada com um dos próximos diretos que nós vamos ter também aqui neste meu canal e que será com um convidado que eu já preparei o evento, como vê, na próxima segunda-feira, pelas 16 horas, portanto, ao meio-dia, hora de Ottawa, no Canadá, e basicamente diz respeito ao professor Ivan Kachanovsky, que tem muita coisa para falar, de origem ucraniana, mas tem muita coisa para falar também, incluindo sobre o Maidan. Portanto, espero contar com a presença de todos, naturalmente. Vai ser muito importante nós contarmos convosco. Aproveito e peço desde já a todos que vão deixando o vosso gosto no direto, que vão deixando o vosso gosto também, o vosso like no canal, porque ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar este mesmo vídeo e, portanto, acho que acaba por ser de extrema importância que o possam fazer. Um outro aspecto é que nós vamos também contar com a entrevista ao nosso convidado georgiano, portanto, que muito brevemente estará por cá o convidado georgiano para falar também da situação dos eventos que se passam na Geórgia. E agora eu acho que é hora de irmos àquele que é o cerne da questão, ou seja, é hora de nós tratarmos daquele que é o problema principal que tem sido um dos assuntos do momento em Portugal e que deveria também ter sido um dos assuntos do momento, não só em Portugal, mas também junto de todos os outros países aliados da NATO, que é o facto de Portugal ter uma situação em que se alega que temos um conjunto de insubordinados na Marinha e que, para todos os efeitos, terão favorecido até, direto ou indiretamente, a estratégia da Rússia. Já ouvi falar da teoria de que o navio da Armada Russa estava a passar ao largo da ilha de Porto Santo, mas que teria tecnologia de ponta para poder obter informações privilegiadas, enfim. Parece-me que existe todo o tipo de justificações para querer acusar e já condenar em praça pública 13 militares que recusaram zarpar e partir, embarcar para cumprirem a missão com a qual eles foram, da qual eles foram incumbidos no passado dia 11 de novembro. Ou seja, a guarnição do navio NRP Mondego, portanto, tem cerca de 30 elementos, recebeu ordem para iniciar uma missão de acompanhamento a um navio da Armada Russa que passou ao largo da ilha de Porto Santo, sendo que 13 desses elementos recusaram embarcar para poderem cumprir a missão. E alegaram que? Alegaram a falta de condições de segurança. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o conjunto de elementos que foram denunciados pelos 13 numa carta que acabou por ser conhecida, uma vez que foram, para todos os efeitos, os militares formaram no cais, mas não cumpriram a ordem de largada para a missão de acompanhamento de um navio russo, porque estavam em causa questões de segurança. Então, desde logo, eles fazem um enquadramento. Aquilo que eles começam por dizer é que o NRP Mondego estava atracado no cais de pesca do Funchal, recebeu ordem para fazer o acompanhamento desse mesmo navio russo a norte do Porto Santo e as previsões meteorológicas apontavam para uma ondulação de 2,5% a 3%, não sei se... Exato, estou a ver que aqui foi partilhado, mas para todos os efeitos eu vou acabar por elencar outra vez aquilo que consta nessa mesma carta para as pessoas perceberem. Portanto, desde logo eles denunciam a ondulação de 2,5 metros a 3 metros, com períodos de 7 segundos. Depois, diz ainda que o Mondego, o navio NRP Mondego,
apresenta limitações técnicas graves que comprometem a segurança do pessoal e do material e também o cumprimento da respectiva missão. Depois diz ainda que, em formatura na ponte, o próprio comandante do NRP Mondego assumiu perante a guarnição que não se sentia confortável em largar com as limitações técnicas que o navio apresenta. E eles depois passam a identificar quais são as graves limitações técnicas que levaram à decisão de incumprimento da ordem de largada. Desde logo, que o navio possui 2 motores, estando um deles, o de bombordo, inoperacional. Depois, aquilo que é dito também, e que já surgiu na imprensa, que apesar de tudo existe um motor de reserva e que existem também geradores. Isto tudo são informações que são despejadas para a praça pública. O que é certo é que eu tenho de recordar que está neste momento a decorrer um processo de averiguações. E é por algum motivo que está ainda a decorrer um processo de averiguações que ainda não chegou a conclusão nenhuma. É que isto não é olhar para o navio e de caras dizer se, afinal, as razões invocadas por estes 13 militares se fazem ou não sentido com base apenas numa vistoria de 30 segundos. Portanto, vamos lá ver. Isto, a meu ver, é um perfeito absurdo. Porque está-se a julgar em praça pública algo que tem logo na sua base um processo de averiguações para perceber as condições técnicas que teria o navio ou não. Depois, é dito ainda que o motor de bombordo, quando o seu funcionamento, apresentava diversas fugas no coletor de admissão, no coletor de evacuação, nos turbos do motor, estando constantemente com arrastamento de óleo e tendo que se purgar constantemente. Esse motor necessita de uma manutenção W4 há cerca de 2.000 horas de funcionamento. Ou seja, ele já está a funcionar, este motor, com 2.000 horas de avanço face àquilo que deveria funcionar sem a manutenção subsequente. Depois temos o motor de estibordo com fugas diversas, em tudo idênticas às fugas idênticas no motor de bombordo, com consumo de óleo. Este motor necessita de uma manutenção de W4 também há cerca de 2.000 horas de funcionamento. Quer dizer, nós estamos aqui a falar do navio, mas pensem no carro. Muitos de nós que aqui estamos têm, naturalmente, um automóvel e sabem perfeitamente o que é que significa quando o carro começa a exceder ou com um consumo de óleo excessivo. Sabe também o que é que acontece se não for feita a manutenção, o que é que pode acontecer, quer ao barco a qualquer instante, quer também ao automóvel. Ou seja, aqui a lógica é a mesma, com as devidas proporções, como é natural, mas a lógica funciona da mesma forma, com a agravante de que existe mais um conjunto de outras componentes que têm de ser atendidas e que num automóvel não se verificam sequer essa necessidade. Depois disso ainda que, após ser servido o jantar a bordo às 19 horas, foi detectada uma franca entrada de água através da bomba de refrigeração do espaço de máquinas, tendo sido tamponada, limitando assim o seu funcionamento. Portanto, não sei se, a confirmar-se esta factualidade, vejam que nós temos um conjunto de militares que vai para condições de mar consideradas, não digo hostis, mas pelo menos severas, não são naturalmente condições excepcionais para o desenrolar dessa missão. E nós temos militares, alegadamente, isto vai ter tudo de ser comprovado, nós temos militares que, perante a entrada de água na bomba de refrigeração do espaço de máquinas, tiveram de tamponar, basicamente tentar tapar o buraco que ali havia. Depois temos ainda o facto de, com a falta da bomba de refrigeração do espaço de máquinas, tinha que se pôr o circuito de emergência em cima através do circuito de incêndios, limitando em muito a capacidade do navio para o combate a incêndios numa situação de emergência. Portanto, quer dizer que se houver um incêndio a bordo, no decorrer da execução ou da realização desta missão, isto quer dizer que, basicamente, seria muito difícil conseguir dar a resposta exigível para poder salvar os elementos que compõem a guarnição e até mesmo o próprio navio. Depois, o navio possui 3 geradores de energia elétrica, estando o gerador número 1 estibordo inoperacional desde outubro de 2022. O gerador número 2, bombordo, quando entra no barramento, quando entra ao barramento, entra em alarme, havendo o risco de o navio ficar sem energia elétrica a bordo.
Ou seja, ficamos com o navio praticamente à deriva e o que, se isto acontecesse enquanto se fizesse o acompanhamento do navio russo, isto era ver os russos a rirem daquilo que estaria a acontecer. E, de facto, já estou aqui um pouco, como diz o Sr. Jorge Pereira, portanto, tinham de colocar os 4 piscas, meter o triângulo em alto mar e esperar que chegasse o reboque. E os russos a ver isto tudo. Portanto, eu já vou lá, Sr. Jamie Tinker, eu já vou para a fase seguinte, isto não fica por aqui naturalmente. Eu já vou para a fase seguinte, mas pronto. Depois, o que é que nós temos mais e que consta aqui neste documento? O gerador número 3 Ré apresenta diversas fugas, consome cerca de 18 litros de óleo lubrificante, sendo que a capacidade, a cada 24 horas de funcionamento, sendo que a capacidade máxima de óleo são 28 litros. Depois, devido ao facto de tanto os geradores como os motores não terem devida manutenção, impossibilitada pelos cerca de 500 dias de missão atribuída com 2 horas de prontidão, estes equipamentos apresentam imensas fugas de óleo, aumentando o risco de incêndio a qualquer momento, comprometendo a segurança do pessoal, do material e o cumprimento da missão. Por mais curta que fosse, porque este também já foi outro argumento. Mas afinal, isto era de curta duração, não tinha assim uma complexidade tão grande. Muito bem. Nós não sabemos até onde é que iria o navio russo e isto poderia acontecer. E se pudesse acontecer, qual era a capacidade de resposta? Portanto, é preferível esperar que o acidente aconteça para depois perceber qual é a capacidade de resposta para salvar estas pessoas. É este o plano que tem. Depois temos ainda uma outra situação, que é, quanto ao sistema de gestão da plataforma, funciona apenas a 30%, sendo que é necessário recorrer constantemente aos rondas. Lemes, caixas redutoras apresentam fugas diversas, sendo necessária atenção constante aos níveis antes da largada e durante a navegação. No trânsito de regresso ao Funchal, durante a missão da rendição nas selvagens, entre 8 de março e 10 de março de 2023, o navio teve uma franca entrada de água pelo compensador de gases de escape do motor de bordo. O pessoal técnico de bordo solucionou esta avaria em 48 horas, tendo trabalhado noite e dia, honrando mais uma vez os seus compromissos para com a Marinha. Mas reparem, tudo isto aconteceu no dia 11. Entre 8 e 10 de março, o mesmo navio acabou por ter este incidente grave que aqui acaba por ser declarado e por ser denunciado pelos 13 alegados insubordinados, que são também putinistas pelo facto de não terem reagido e não terem obedecido incondicionalmente a ordens. Depois, devido à muito elevada taxa de empenhamento e operacionalidade, sem que se consiga fazer a adequada manutenção, o navio apresenta inúmeras fugas de óleo que se acumulam nos porões, aumentando significativamente o risco de incêndio, comprometendo a segurança do pessoal, do material e o cumprimento da missão. Prova disso mesmo é a quantidade de vezes que são requisitados 3 isocontentores de cada vez para fazer esgoto aos resíduos oleosos acumulados nos porões. O navio não possui um sistema de esgoto adequado para armazenar os resíduos oleosos a bordo, ficando estes acumulados nos porões, aumentando significativamente o risco de incêndio. Apesar de o navio possuir 2 tanques de armazenamento de resíduos oleosos, os mesmos não são utilizados devido ao facto de o navio estar limitado ao circuito de emergência, havendo apenas a possibilidade de esgotar todos os resíduos para o mar, não cumprindo a Convenção Marpol. Apesar do vasto leque de meios do navio que poderiam contribuir para a segurança do pessoal e do material, estes não são utilizados porque, desde que o NRP Mondego foi aumentado ao efetivo, estes meios nunca ficaram operacionais. Mesmo com a elevadíssima taxa de empenhamento e operacionalidade do navio, o espírito da guarnição sempre foi de sã camaradagem entre ajuda, brio profissional e lealdade perante o comando do navio e a marinha, de forma a cumprir todas as missões atribuídas. Apesar da elevadíssima taxa de empenhamento e operacionalidade, os militares que prestam serviço a bordo do Mondego sempre foram dedicados, empenhados, rigorosos e profissionais, mesmo com um grande sacrifício para as suas vidas pessoais e militares, de forma a que o navio estivesse disponível e operacional. Pelo acima descrito, e por entendermos que a segurança do pessoal e do material está séria e gravemente comprometida, decidimos de livre vontade e em consciência não cumprir a ordem de largada e formar no cais. Ora bem, posto isto, esta foi a carta que foi entregue naturalmente por estes elementos, como eu já referi. Agora vamos ver uma coisa.
O senhor Pedro Grangeiro diz: a condição do navio não interessa. Ordens são ordens. Ora bem, eu não sei se o senhor está a dizer isto com ironia ou se o senhor está a dizer isto de forma genuína, mas a verdade é que eu vi e ouvi um conjunto de intervenções em público que mostram que estes senhores não leram nunca Hannah Arendt e a banalidade do mal, e não só, mesmo no julgamento do Eichmann, onde consta a questão da banalidade do mal, que é uma crítica que é feita pelo facto de, na Segunda Guerra Mundial, os nazis terem sido condenados por, apesar de dizerem todos eles, eu estou apenas a cumprir ordens, eu estou apenas a fazer aquilo que me ordenam, incondicionalmente, sem pensar no tipo de ordens, sem medir perigos, sem mais nada, ainda assim entendeu-se que eles tinham capacidade para poder tomar decisões. E quando se entende que eles têm capacidade para poder tomar decisões, isto significa que não existem ordens que não podem ser desobedecidas, venham de onde vieram. Porque, no limite, a responsabilidade do superior hierárquico na forma como transmite ordens, se houver uma obediência cega perante as ordens que são dadas e se saiba que aquela ordem vai colocar em perigo terceiros, então quer dizer que se alguém cumpre ainda assim essas ordens e depois se acaba por verificar a ameaça ou o risco, então isso quer dizer que esses mesmos elementos têm de responder. Ou seja, isto não basta dizer, não, eu só recebi ordens. Eu não posso dizer, eu não posso dizer que eles vão, que eu só estou a obedecer, portanto, como tal, estou a colocar a guarnição em perigo, estou a colocar o pessoal em perigo, vou colocar a minha própria vida em perigo. Ou seja, a partir do momento em que for demonstrada a factualidade que eu acabei aqui de descrever, se for comprovado o conjunto de elementos que aqui estão enunciados, eu quero perceber como é que alguém vai ter a coragem de dizer que qualquer um destes três elementos tinha a obrigação de cumprir uma ordem e de colocar a sua vida em risco. Eu gostava de ver como é que alguém vai conseguir defender isto em público. Portanto, o Admira lá Livre podcast levanta aqui uma questão muito pertinente. Portanto, será que se a missão não envolvesse um navio russo haveria tanto alarido? Portanto, e é natural que existe essa histeria geral quando os assuntos envolvem países não alinhados com o Ocidente. Aliás, tal como foi curioso, a propósito disto que o Admira Livre podcast diz, é curioso que já quando foi a questão dos ativistas russos que tiveram os seus dados enviados para a Embaixada da Rússia e que envolveu Fernando Medina, o problema de toda a gente, o choque de toda a gente e a fúria de toda a gente, não é por saberem que os dados pessoais de alegados ativistas, ou pelo menos organizadores de manifestações, estão a ser passados para as embaixadas de vários países. Portanto, nós sabemos que, depois disso, que todos aqueles que são os organizadores do protesto, os dados já eram partilhados e já eram enviados para a Embaixada da China, quando havia protestos contra a China, a Embaixada de Israel, quando havia protestos em favor da Palestina e contra Israel. Ou seja, nós temos um conjunto de países que eram alvo de um conjunto de protestos. Recebiam um conjunto de dados pessoais de quem organizava os protestos contra esses países, contra a política desses países. Mas depois, as pessoas só entram em histeria quando se fala da Rússia e pelo facto de ser a Rússia. Então, mas o problema base aqui é ser a Rússia ou é ser a transmissão de dados pessoais de ativistas para embaixadas, independentemente do país que estiver em causa? Percebe-se logo a forma, relativamente ao tratamento que é dado contra estas mesmas pessoas. Não, Sr. Jamie Tinker, eu não concordo consigo. Eu não concordo que estes marinheiros foram logo para a praça pública e para os jornalistas, sejam de esquerda, sejam de direita. E eu não concordo com essa observação por um simples motivo, desde logo de base. É que esta história soube-se, e não se soube por causa dos marinheiros. Soube-se porque, para já, é um caso raro, feliz ou infelizmente, dependendo das circunstâncias, é um caso raro de ocorrência, porque envolveu um navio da Marinha Russa e porque, para todos os efeitos, não foi possível suprir a indisponibilidade
ou a recusa apresentada por esses mesmos militares. Ou seja, a missão ficou comprometida. E a partir do momento em que houve uma primeira situação em que, por recusa de ordens, não foi cumprida uma missão desta natureza, foi isso que fez o caso vir para a praça pública. Depois, a verdade é que, se nós formos olhar para aquilo que aconteceu a seguir, a meu ver, aquilo que aconteceu a seguir foi no mínimo preocupante. É que o chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Henrique Gouveia Melo, ele veio a público dar uma espécie de raspanete e de repúdio, uma manifestação de repúdio, perante o comportamento dos militares de recusarem o embarque e acabou por dizer que o caso é de uma gravidade muito grande e que a Marinha não pode esquecer ou perdoar atos de indisciplina. Depois disse ainda que isto era uma questão de indisciplina e não uma questão de falta de manutenção dos navios. Portanto, ele veio basicamente a público engrossar a voz, pôr o peito para fora, em vez de ter dado o benefício da dúvida, esperar para comentar, uma vez que estivessem averiguados todos os factos, quando ainda está a decorrer uma missão de averiguação, para poder determinar se existiam ou não condições de segurança para os militares, e aquilo que eu vejo é o chefe de Estado-Maior da Armada a vir a público sugerir que as ordens são para cumprir, as missões são para realizar, custa o que custar, nem que isso custe a vida da guarnição. Mas isto é um ato responsável por parte daquele que é o chefe máximo da Marinha em Portugal, ou porque sabe que isto causou logo um conjunto de agitações e de reações por parte de pessoas que poderiam, e de um conjunto de intervenções que poderiam colocar em causa até o próprio governo do Partido Socialista, que na altura o indicou para ser ele a chefiar a missão ainda no quadro da pandemia, e por ter sido também este mesmo governo a conseguir criar as condições para que o almirante Gouveia Melo fosse devidamente recompensado através do cargo de chefe de Estado-Maior da Armada. Ou seja, terá sido por isso que o almirante Gouveia Melo entendeu vir para público, vir para a praça pública, dar um raspanete e um sermão, uma humilhação aos militares, quando toda a gente sabe que o bom senso impõe que os sermões sejam dados em privado e os louvores sejam dados em público. Aliás, vejam a reação que o general Ramalhianes teve quando ainda agora foi instado a pronunciar-se sobre estes acontecimentos. Ele próprio disse logo, não, nós temos as figuras de Estado, temos as autoridades de Estado que vão tomar as ações que se entenderem por necessárias. Eu sinto-me enquanto cidadão desgostoso. Claro que eu sei aquilo que penso, sei aquilo que faria, mas não vou partilhar isso em público. Vocês conseguem perceber a diferença entre uma posição e outra? E outro que vem para os microfones, não é a única figura de hierarquia, de alta hierarquia ou de alta patente do Estado que sempre que vê microfones parece que perde um pouco o controle e esquece tudo aquilo que são regras de ética, de educação, de disciplina, de decoro, de respeito através dos seus próprios militares ou com aqueles que são mais próximos e abrem a boca e não querem ficar eles próprios mal na fotografia. Isso é que não pode ser. A instituição, isso já é um outro pormenor. Agora, vamos expor então estes 13 militares, antes mesmo de saberem se as alegações que fizeram, se de facto são verdadeiras ou não. Se estas alegações, como eu referi há pouco, forem verdadeiras, aquilo que está aqui em causa é perceber como é que alguém vai conseguir justificar que, apesar de poder haver o risco iminente de incêndio a bordo, apesar de poderem correr o risco de ficar sem iluminação, sem eletricidade, apesar de correrem o risco de ficarem só à deriva em alto mar, apesar de poderem até incendiar, do próprio NRP Mondego, poder incendiar e consumir, dizimar toda a gente que ali está dentro, apesar disso tudo, como é que eles tinham a obrigação de obedecer uma ordem destas? Eu ainda não vi ninguém expor, não, confrontar o chefe do Estado-Maior da Armada ou o poder político, ou quem quer que seja com responsabilidade neste país, para esta hipótese que é. E se aquilo que eles estão a dizer for verdade, se aquilo que eles estão a dizer for verdade, é exigível que eles cumpram ordens? Não. Aquilo que nós tivemos foi
logo desde o início, um somatório de intervenções por parte dos supostos comentadores televisivos e não só. Basicamente, praticamente todos são um conjunto de figuras que não fazem a mínima ideia do que é o serviço militar. Muitos nem sequer foram à inspeção. Mas não seja porque na altura estava vedado o acesso à inspeção, por exemplo, a mulheres, mas outros, sendo homens, nem sequer terão passado pela inspeção ou terão ficado na reserva, não cumpriam o serviço militar porque conheciam este e aquele, porque o pai era amigo de não sei quantos e conseguia evitar que, tal como o Paulo Futre, na altura, em 87, precisou que fosse o presidente, o então presidente Mário Soares, a arranjar forma de o dispensar da tropa porque ele não queria cumprir o serviço militar obrigatório e não cumpriu. Porquê? Porque o Presidente da República entende que ele não deve cumprir, mas todos os outros cumprem. Portanto, mesmo outro tipo de atletas também de alta competição na altura cumpriam. Aliás, eu lembro-me até que o Pedro Barbosa que depois, e o Pedro Martins, que foram para o Sporting depois, mas na altura eram jogadores do Vitória de Guimarães e cumpriram o serviço militar obrigatório. Ainda me lembro dessa reportagem que já passou na televisão portuguesa, se calhar há uns bons 30 anos, mais coisa, menos coisa. Cumpriram o serviço militar obrigatório. Ponto. Era tão simples quanto isso, nem havia volta a dar. Mas, ou seja, estes comentadores que nós vemos aqui condenarem, ou pessoas que não fazem a mínima ideia se as condições invocadas pelos 13 militares se faz ou não sentido, se pode ou não ser invocada para recusa de cumprimento de ordens. Mas a verdade é que vem logo a público condenar o comportamento dos 3 elementos porque basicamente deixaram-se cegar com o facto de se tratar de um navio da Armada Russa e acham que a segurança dos militares é irrelevante e a prioridade é impor respeito aos russos, mesmo apesar de Portugal não estar sequer em guerra com a Rússia e até para todos os efeitos se desconhecer a natureza da ação da Armada Russa, sendo que, à luz do direito do mar, a passagem pode ser sempre, o direito de passagem pode ser sempre considerado inofensivo, mesmo que seja conduzido pela Armada de um Estado com o qual não se tenham relações diretas, ou pelo menos se tenha algum afastamento nas relações. E podem ver, por exemplo, desde logo, a decisão do Tribunal Internacional de Justiça. No caso do Canal de Corfu, portanto, nós poderemos ter passagens inofensivas, mesmo que seja através de navios militares, desde que não exista algo que possa sugerir hostilidade por parte do navio da Armada desse mesmo país. Portanto, não havia condições nenhumas e nós temos indivíduos a chamá-los insubordinados, indisciplina, isto é um caso grave, isto é uma situação que tem de ser corrigida, etc, etc, etc. Temos de mostrar que não estamos aqui para indisciplina, ou seja, basicamente, deixem-me que eu vos resuma isto, é um pouco tentar descarregar na arraia miúda, que é aquilo que se passa. Mas falar com o vice-almirante, falar com o governo pelo tipo de investimento que tem sido feito, ou não, na Marinha Portuguesa, isso já ninguém pondera. Não, vamos mandar para lá estes cordeiros para serem sacrificados em alto mar, porque se não acontecer, perfeito. Se acontecer, olhem, paciência, mas vamos esperar que não aconteça. Portanto, é assim que as coisas se tratam em Portugal. Depois, é muito curioso que isto aconteceu no dia 11, mas, estando a decorrer o processo de averiguações para avaliar as condições do navio, o governo aprovou, 4 dias depois deste incidente, uma resolução do Conselho de Ministros que permite à Marinha gastar 39 milhões de euros para a manutenção dos aviões da Marinha. Ora bem, eu diria, assim, à primeira vista, que isto talvez seja um sinal de que, afinal, nem tudo está em condições na Marinha Portuguesa, nem nos navios da Marinha Portuguesa. Caso contrário, eu duvido que alguém tivesse vindo, em tempo recorde, de forma tão rápida, disponibilizar 39 milhões de euros para poder fazer a reparação de navios e garantir a manutenção desses mesmos navios da Marinha. Portanto, ninguém consegue estabelecer aqui um nexo causal entre uma coisa e outra. E depois intriga-me que é, não há dinheiro para a manutenção dos navios. Estes 39 milhões de euros para virem tiveram de vir a ferros. No início do ano nós tivemos pouco mais de 40 milhões de euros disponibilizados para o ano 2023 para ser investido nos navios da Marinha.
Mas depois, Portugal tem 250 milhões de euros para dar à Ucrânia, para que a Ucrânia, passo a citar o primeiro-ministro António Costa, gaste naquilo que entender que deve gastar e que seja inscrito no orçamento do Estado ucraniano, mas que eles lhe deem a finalidade que quiserem dar. Ou seja, ninguém sabe se aqueles 250 milhões são canalizados para comprar alimentos para a população, para garantir condições de subsistência para a população, se há ministros ou há elementos ligados ao poder político ucraniano que possam ter pegado em alguns milhões e desviado para outros fins, ou seja, não interessa a Portugal isso. Mas depois, estes 39 milhões de euros, foi preciso surgir um escândalo desta natureza, de uma situação de alegada insubordinação. Aliás, a insubordinação pode estar excluída a ilicitude dessa insubordinação. Eu acredito que o advogado provavelmente também tentará vir por aqui, que é, tínhamos um motivo de força maior, que era a possibilidade de a própria vida destes militares estar em risco. Mas eu gostaria ainda de partilhar depois uma notícia. É uma notícia convosco que, deixem-me ver se eu consigo partilhar essa notícia. Tenho quase a certeza que vou partilhar. Espera lá. Deixa-me só ver aqui se eu consigo. Não é possível partilhar o ecrã. Oh céus, logo agora que eu queria partilhar isto. Ah, já consigo. Ok, muito bem. Deixa-me ver se eu consigo. Lá está esta coisa outra vez a dar aqui um erro que não deveria dar. Deixem-me ver se eu consigo, mas acho que isto não está fácil. Mas, ok, tudo bem. Eu acho que vou conseguir pôr aqui neste meio, por aqui talvez seja mais fácil. Deixem-me ver, porque é só que eu acho que isto é extremamente importante. Eu transmito a partir daqui, não há problema nenhum. Ora bem, então vejam bem esta notícia que diz Marinha. Comandante do NRP Mondego diz que o navio tinha condições de segurança para cumprir a missão. Depois da polémica, o primeiro-tenente Vasco Lopes Pires diz que estava confortável com as ordens e garante que se não houvesse condições de segurança, que abortaria a missão. Portanto, já se percebeu que isto vai trazer, vai ser bastante discutível, portanto, vai trazer muito pano para mangas, como sabem, e vai de facto merecer a discussão também em tribunal, incluindo também em praça pública, mas para todos os efeitos, porque é que eu gostaria de destacar esta notícia? Eu gostaria de destacar esta notícia porque, basicamente, o NRP Mondego supostamente está em condições. E logo imediatamente após este incidente surge uma resolução a autorizar verba para as reparações todas que sejam necessárias. Há aqui algo que não me parece que bata certo. Até porque o NRP Mondego, se bem se lembram, o NRP Mondego já não servia para a Armada Dinamarquesa e foi comprado por Portugal, mas depois, para Portugal, pelos vistos, já serve. Ou seja, há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Simplesmente é qualquer coisa aqui que não faz sentido deste cruzamento de factos que estão que podem ser aqui disponibilizados. Mas eu gostaria ainda de partilhar convosco uma outra coisa, também extremamente importante. Deixem-me ver se eu consigo fazer desta vez de uma forma mais fácil. Deixem-me ver, porque eu acho também que é uma notícia que acaba por demonstrar e por simbolizar aquilo que é a realidade da Marinha em Portugal. Ora bem, eu acho que já consigo partilhar convosco esta imagem. Deixem-me ver onde é que ela anda, porque não estou aqui a conseguir. Deixem-me ver. Aqui está ela. Aqui está ela. Ora bem,
eu estou aqui a apresentar o ecrã e o que é que eu quero apresentar neste ecrã? Isto é uma notícia do Expresso de 13 de janeiro de 2023. Como veem, é bastante atual. E o que é que tem esta notícia, em particular esta notícia do Expresso? Reparem que faltam 33 milhões para manter os navios. Manutenção tem um déficit de 41% face às necessidades. E agora reparem o que é que diz mais aqui. O que é que eu queria destacar era... deixem-me ver... Vejam que, em falta só para este ano, segundo o mesmo documento, estão 33 milhões de euros, o que não garante o ciclo de manutenção do material e que contribui para o desgaste dos meios navais e para a sua inoperacionalidade. Portanto, vejam que a referência que aqui é feita é, de facto, para uma situação que, em termos factuais, a meu ver, é também de extrema gravidade. Depois diz-se ainda que a disponibilidade dos navios é tão crítica que o ramo não tem meios. Eu vou tentar ampliar assim. A disponibilidade dos navios é tão crítica que o ramo não tem meios para cumprir os compromissos da NATO, 4 fragatas e um submarino. Na verdade, a Marinha só tem tido 2 fragatas e um submarino operacionais, a que se soma uma fragata com limitações. Portanto, em 2022 só empenhou 3 navios em missões da NATO, a fragata Corte Real numa das forças permanentes da NATO e o submarino Tridente na Operação Sea Guardian no Mediterrâneo. O patrulhão Viana do Castelo foi empenhado em 2 missões internacionais, na mar aberto ao largo do Golfo da Guiné e numa missão anti-minas da Aliança Atlântica. Portanto, claro que o chefe de Estado-Maior da Armada não comenta informação falada na Comissão Parlamentar de Defesa. Pronto, mas tudo bem. Agora, tudo bem, tudo mal. A verdade é que isto está aqui noticiado pelo Expresso. No início, em meados de janeiro já deste ano, aconteceu aquilo que aconteceu. Portanto, e há mais um conjunto de outras peças, jornalísticas, claro, que mostram que Portugal não tem capacidade para dar resposta às exigências da NATO. E uma delas é esta mesma do Expresso, que fala aqui, por exemplo, no contexto da Força Aérea. Vejam que aqui, no contexto da Força Aérea, a Força Aérea avisou que precisava de 2.600 efetivos, emprego total de tropas que custaria 780 milhões. Portanto, Portugal sem capacidade para responder à NATO. Vocês lembram-se também do famoso caso dos Leopardos, que também não estavam em condições e foram enviados mesmo assim, etc, etc, etc e tal. Pronto, já sabem, basicamente, deste tipo de situação, mas eu gostaria ainda que vocês reparassem no estado da Armada Portuguesa. Portanto, nós falámos daqueles valores para a questão da manutenção dos navios. Falámos também daquela situação do Expresso, relativamente não só à Força Aérea, como também à Marinha. Então agora, eu gostaria que vocês vissem esta notícia, que deixem-me ver se eu consigo partilhar convosco, porque isto de facto não tem estado fácil. Deixem-me ver se eu consigo partilhar isto. Vamos ver se ele, para todos os efeitos, ajuda. Não está a querer ajudar. Deixem-me só. Tinha aqui outra coisa aqui a funcionar em simultâneo, mas... Ora bem. Aqui está. É isto mesmo. Então, vejam bem esta notícia de 20 de janeiro de 2023. Base naval de Lisboa com áreas isoladas devido à presença da bactéria Legionella. Como veem, aqui está mais uma situação bastante comprometedora, bastante caricata até, eu diria, bastante preocupante. Mas vejam que aqui está. Portanto, estamos a falar da base naval de Lisboa, com áreas isoladas devido à presença da bactéria Legionella. Depois, há ainda um outro aspecto importante, que naturalmente o que interessa não é estar a mostrar totalmente os documentos, mas eu gostava que vocês vissem aqui alguns vídeos que eu vou tentar mostrar-vos sobre as condições que nós temos nos nossos navios. Portanto, desde logo, deixem ver se eu consigo mostrar este.
se calhar alguns de vós já terão tido a oportunidade de ver este vídeo. Deixem-me ver se eu consigo mostrá-lo, porque antes de mais também. Tenho de o renomear, naturalmente, para evitar que alguém possa perceber de onde é que isto veio, mas eu vou-vos mostrar o que é que está aqui sinalizado e que consta sobre o funcionamento de um navio em Portugal. De um navio da Marinha Portuguesa. Portanto, eu acho que vocês já conseguem ver. Eu vou ampliar aqui. E agora vejam, basicamente, a água que vai, a fuga d'água, a água que vai correndo. Portanto, isto não é propriamente uma situação de que seja verdade. Esta foi a primeira. Vou-vos mostrar ainda uma outra imagem também preocupante, sendo que eu tinha até mais imagens, mas que acho que também não é o que interessa aqui, não é estar a mostrar imagens que possam, de certa forma, comprometer as pessoas, mas sobre o funcionamento de um navio. Naturalmente isso, estas eu ainda posso apresentar, são também isto parece. Vocês viram o filme do Titanic? Não viram? Viram como é que as coisas, como é que a água começa a entrar por dentro do navio? Portanto, isto, quando eu vi estas imagens, isto começou por me fazer lembrar exatamente o Titanic, porque as imagens falam por si. Então, uma vez mais, estamos a falar das condições, da realidade na Marinha Portuguesa, para vocês perceberem como é que a Marinha Portuguesa está a funcionar. Depois temos ainda uma outra situação também curiosa. É que são sucessivas as denúncias de falta de água quente nos navios que estão em missão. E eu gostaria de vos mostrar, por exemplo, uma imagem para vos mostrar como é que se toma banho no navio NRP João Robbie. Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar essa mesma imagem, porque eu acho que acho que ela é muito elucidativa e permite-nos ficar a ver como é que as coisas funcionam. Esperam lá, que isto tem aqui um nome, mais outra coisa com um nome que não devia ter. Pronto, ora bem. Então, aqui está a imagem que eu vos queria mostrar. Sabem o que é isto? É assim que se toma banho no navio NRP Robi. Então, como é que se toma banho a bordo desse navio? Aquecem-se estes panelões com água quente da cozinha e depois, neste espaço que aqui vem, as pessoas tomam banho com essa água quente e aqui tem também aqui o utensílio que utilizam para poderem fazer com que a água jorre e circule e passe sobre si. É assim a vida nas missões na Marinha Portuguesa, mas, como vocês podem ver, não é fácil, nunca ninguém disse que ia ser fácil, mas também nunca ninguém disse que ia chegar a este ponto e bater no fundo desta forma. Há também a presença da bactéria da Legionela em navios em missão, isto é denunciado também por militares. São sucessivas, depois, estes navios, basicamente, aquilo que é dito é que são aquilo que há e que, portanto, têm de dar de uma forma ou de outra para poder cumprir missões. Depois há uma outra situação também ainda curiosa, é que os comandantes não são alvos de ações de vistoria nas bases navais, podem basicamente, em teoria, passar pelos portões com tudo aquilo que quiserem, sendo que eu relembro que, em teoria,
há potencial de exposição de informação classificada que pode passar, quer em papel, quer noutro formato qualquer, sem que haja qualquer tipo de fiscalização ou de oposição. E depois, eu tive aqui conhecimento de alguns casos diretamente que eu vi essa documentação, que o caso, por exemplo, de 2 casos recentes de em separado, os dois militares não estavam concertados, era cada um respondia individualmente, mas de 2 militares que trouxeram alimentos, transportavam alimentos que tinham retirado do interior da base naval, transportavam esses alimentos nas suas viaturas. Vi um outro caso ainda de um outro que transportava rolos de papel higiênico, foi apanhado também. E o caso de um outro militar que transportava uma box de vinho branco e que também, todos eles, nestas situações, foi reportado o incidente e foi chamada a cada uma destas situações a Polícia Judiciária Militar para desencadear os procedimentos respectivos. Eu tenho provas daquilo que estou aqui a dizer, porque vi os documentos, sei que isto se passa e que aquilo que está em causa, naturalmente, eu não alinho nem entro naquela narrativa de deveriam tê-los deixado passar. Independentemente de se tratarem de um ou outro militar numa situação de necessidade ou não, mas, independentemente de tudo isso, não está em causa saber se foram bem ou mal apanhados e se houve uma intervenção correta ou errada por parte da Marinha Portuguesa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que os comandantes já não são alvo do mesmo tipo de ações de fiscalização e, eventualmente, do mesmo tipo de sanções. Ou seja, eu pensei, durante muitos anos, que nas Forças Armadas Portuguesas prevalecia o princípio a segurança não conhece postos, mas os postos conhecem segurança. Pelos vistos, isto não é bem assim. Pelos vistos, a segurança conhece alguns postos e bate pala a esses postos. Os postos é que não conhecem todos a segurança. Portanto, há aqui qualquer coisa de completamente disfuncional na Marinha. Não sei quem é que poderá, de facto, tirar satisfações junto do chefe de Estado-Maior da Armada ou de quem de direito dos comandantes das bases navais e não só, mas houve um outro caso também que eu vi, que foi reportado, que na Junta de Saúde Naval nós já tivemos casos reportados de terem de ser os militares a ocupar, entre aspas, as instalações do próprio bar para poderem prestar o serviço de bar, para poderem lavar até a louça, para poderem receber o dinheiro, ou seja, funciona tudo à base de improviso. O que demonstra que não há propriamente uma ordem, não há propriamente um acompanhamento devido daquilo que é o básico dos básicos das condições para que os nossos militares possam funcionar devidamente. E depois nós temos uma outra situação. Por exemplo, a fragata portuguesa, Vasco da Gama, que também está encostada há 5 anos, foi sempre apresentada durante muito tempo como um dos ex-libris da Marinha Portuguesa. Os militares, eu gostava de recordar que quem vem para fora, para a praça pública, dar sermões, louvores, ou seja, aquilo que for, os militares estão sujeitos àquilo que se chama de regulamento de disciplina militar. E a intervenção pública de recriminar ações de militares, por exemplo, através de comunicação social, redes sociais, etc., é extremamente restritiva quanto a este aspecto. E, pelos vistos, há algumas pessoas que, pertencendo ao ramo militar, não conseguem lembrar-se daquilo que o regulamento de disciplina militar a que estão sujeitos acaba por prever relativamente a este tipo de situações. Preferem ficar bem na fotografia, mostrar que dão um murro na mesa e que impõem a ordem e a partir dali nada mais interessa. Depois, entretanto, também decorreu ontem, uma palestra pública com a presença do Almirante Gouveia Melo, em que, basicamente, em traços gerais, se pode resumir da seguinte maneira. Desde logo foram feitas inúmeras promessas por Gouveia Melo, de que ia haver mais investimento, de que era preciso que o pessoal estivesse unido, todos estivessem empenhados em superar as dificuldades, etc. Mas a verdade é que
foi reconhecido que já estão em números deficitários no que respeita às praças. É necessário, para todos os efeitos, inverter estes números. É preciso melhorar não só a quantidade, mas a qualidade do recrutamento. O processo de seleção. É preciso também assegurar a retenção de militares, que é um problema que não é novo, todo nas Forças Armadas em geral. Para o recrutamento e para a seleção, estão a ser, para todos os efeitos, criadas novas formas e mais simples e até, de certa forma, facilitadoras, no sentido de poderem abranger ainda mais gente. Depois, estão em vista já vários projetos, com previsão em meados de 2024, para favorecer a retenção de militares e que prevê desde logo a atualização das tabelas suplementares para valores que sejam atuais, a aprovação também da tabela de embarque dita zero e do suplemento de serviço de escala, a alteração das regras de escala de embarque, retirando todas as alíneas e garantindo uma maior equidade quanto à taxa de esforço, a criação de serviço naval marinheiro, o marinheiro forma-se como serviço naval e depois é que se vai especializando nas várias áreas. Temos também obras nas cobertas da base. Temos ainda previsto também a criação da aldeia naval, um espaço com cerca de 90 habitações T0 e T1 para poder albergar as famílias mais desfavorecidas. E espera-se já o início da obra em 2024. Temos também a criação nas antigas cobertas 9 e 10 de uma creche que apoia os filhos dos militares. O chefe de Estado-Maior da Armada informou também que este ano, 2023, só vai ser possível contribuir com um pelotão para o plano REFESP, de combate e prevenção aos fogos, e depois tínhamos, estavam previstas projetos que foram aprovados para a construção de navios. Temos até um conjunto de planos relacionados com um conjunto desses mesmos navios, também de reparações, mas nós sabemos ainda, foi possível de saber além disto tudo, isto foi o resultado da palestra de ontem do Almirante Gouveia Melo, mas sabe-se ainda que o Almirante Gouveia Melo teve a ideia de criar uma unidade para poder formar militares a operarem drones. E o orçamento que ele gastou, e que poderia, para todos os efeitos, ter sido canalizado para os navios sem condições, e que poderiam ter sido também destacados para um conjunto de outras realidades e de outras necessidades nas Forças Armadas, não. Foram canalizados integralmente para esta questão dos drones. Depois, outro facto importante também reter é que o Almirante Gouveia Melo teve também uma outra ideia de criar, construir um navio que fosse adequado a operar drones. O problema é que vamos ver qual foi o resultado disso mesmo, porque eu vou partilhar convosco a notícia. Houve a notícia, não sei se alguém se cruzou com ela ou não, mas é a notícia como ela foi dada já em dezembro de 2022. Portanto, concurso para navio multifunções da Marinha, sem propostas. Como veem, portanto, as coisas também não correram muito bem. Depois, vocês lembram-se ainda como foi o lançamento de um dos drones? O primeiro foi até no valor de 878 mil euros, se eu não estou em erro. O primeiro deles caiu logo diretamente no mar, portanto foi um embaraço tremendo. E depois, já se fala ainda no tal projeto do Almirante Gouveia e Melo, que vejam qual é que é a notícia de 15 de fevereiro, vejam qual é a conclusão que se chega. Ou seja, o porta-drones, por assim dizer, do Almirante Gouveia e Melo, pode derrapar 34 milhões. Estamos a falar de coisa pouca. Portanto, derrapar apenas, entre aspas, 34 milhões. Estamos a falar claramente de coisa pouca. E depois temos ainda um drone também naval português que vai ser, para todos os efeitos, testado pela Marinha. Ou seja, isto para vos dizer que esta é a situação, neste momento, da Marinha Portuguesa. E é a situação da Marinha Portuguesa que
deveríamos estar a fazer a manutenção do pouco que temos. Poderíamos ter uma indústria naval, também ela, muito favorável e que pudesse até, de certa forma, reabilitar-se a indústria naval portuguesa, incluindo para fins militares, o que mesmo em termos económicos poderia ser sempre muito importante. E aquilo que nós temos é um almirante que foi, para todos os efeitos, premiado por causa do seu brilhante trabalho e perfil na organização do processo de vacinação. Bom, eu não estou com isto a dizer, a ser irónico quanto a isso. O que eu estou a dizer é que houve alguém que foi para um determinado cargo porque foi um favor político que foi feito no sentido de tentar promover uma determinada pessoa e encontrar o canto, para o local para onde se poderia promover esta pessoa. Tão simples quanto isso. Mas não estou a dizer que não há mérito. Agora, eu não consigo compreender é como é que o mérito na organização da vacinação e a forma como decorreu consegue ter como consequência chegar a um cargo desta natureza e depois aparecer demasiadas vezes, não só nas redes sociais, nas revistas cor-de-rosa, na imprensa, e quando chega a altura de pressionar o poder político, a primeira coisa que se faz é tentar proteger a sua cara e tentar proteger também o poder político, para depois, isso sim, poder condenar aqueles que são os seus. Porquê? Porque existe um conjunto de pessoas que... porque existe um conjunto de pessoas que, para todos os efeitos, impedem com que uma situação dessas possa vir a acontecer, para todos os efeitos, no nosso país. Portanto, esta é a realidade do Almirante Gouveia e Mel, esta é a realidade da Marinha Portuguesa, esta é a realidade das Forças Armadas em Portugal, e nós continuamos a ver que, em praça pública, aquilo que se discute é, sobretudo, os 3 insubordinados putinistas que não deveriam ter recusado uma ordem que, segundo aquela que é a opinião deles, e que está agora em processo de averiguações para ser confirmado, colocava em risco, colocava em perigo a sua própria vida. Portanto, e o desempenho desta missão. Ou seja, era preferível ter esta missão de correr e passar em vergonha junto, junto dos russos que iriam ver uma vergonha desta natureza. O que é que era preferível? E depois temos um comandante que diz que não, isto tinha toda a capacidade, as condições de segurança estavam a verificar, isto tinha toda a capacidade, mas, pelo sim, pelo não, assinem lá o raio da resolução com os 39 milhões de euros, até mais do que aqueles 33 que nós estimávamos inicialmente, que é para ver se conseguimos pôr isto tudo a funcionar dentro dos limites básicos. Portanto, esta é a realidade portuguesa. E eu gostava de perceber, de facto, porque isto é uma realidade portuguesa que não tem propriamente qualquer tipo de controle, e depois estamos num país em que quem está em cima, quem manda, quem deve ter a obrigação de decidir e de pressionar para fazer as coisas acontecerem, é o primeiro a mostrar uma atitude do género: eu nem quero saber, para não ter de lidar com esse problema. Porque se eu lidar com esse problema, eu vou ter de tomar uma posição, porque senão vou ser responsável pela inoperância. Portanto, é assim que as coisas se resolvem em Portugal. Já na altura, eu até posso recordar aqui, porque isto, já quando eu na altura estava no CIE, a posição era muito essa. Era um conselho de fiscalização que, em vez de querer fiscalizar os serviços de informações para perceber ilegalidades que lá iam, um conjunto de outras situações que tinham acontecido ou não, e tentar manter o serviço a funcionar no quadro da legalidade, aquilo que acontecia era um conselho de fiscalização que a primeira coisa em que se preocupava era como é que esta informação nos chega. Existe alguma coisa por escrito? Existe alguma coisa registada? Existe alguma coisa documentada? Não? Então vou fingir que não ouvi nada. Quando existir, eu espero que nem me chegue a mim, para que eu não tenha de tomar decisões bastante complicadas. Portanto, infelizmente, colocam uma série de pessoas incapazes, inúteis, disfuncionais, à frente das maiores instituições em Portugal. E as Forças Armadas não são exceção. Portanto, eu lamento imenso que nós estejamos a passar por uma situação desta natureza, mas estar a ver o facto de estar a haver preocupação em condenar os militares, não por causa dos argumentos que invocam, mas porque não obedeceram a ordens, isto desde logo mostra
que estamos num país absolutamente disfuncional. Estamos num país que não faz qualquer sentido estar a funcionar da forma como está a funcionar. E, portanto, esta era a situação que eu aqui queria trazer sobre a questão da Marinha Portuguesa. É assim que as coisas funcionam. Miss Ruth Greening, yes, I'll add the subtitles later, not today, not tonight, but I hope that tomorrow, or at least on next Saturday, that I have already added the subtitles to this video, and then you will be able to figure out what's the real problem behind the Portuguese Navy and the episode or the situation that led 13 sailors to reject, to go on board and to pursue a mission to follow a the Russian Navy in Portuguese waters. So I hope that after this, not tonight, but at least Friday or at least Saturday, I'll be able to add the subtitles. Uma vez mais, o meu muito obrigado a todos. Agradeço a atenção que todos têm tido. Agradeço a todos aqueles que vão fazendo os contributos pela via financeira, pelo YouTube, pelo MBWay, pelo Revolut, pelo PayPal. Todos aqueles que deixam as vossas observações, as vossas opiniões, as vossas questões, todos aqueles que deixam o gosto, eu apelo, por favor, deixem o gosto, deixem o vosso like no vídeo, porque ajuda a promover e a difundir este mesmo vídeo, a dar projeção ao canal. O canal cresce cada vez mais graças a vocês. Agradeço a todos aqueles que acompanham e, uma vez mais, espero que estejam com vontade e pelo menos tenham gostado o suficiente deste mesmo direto para poderem continuar a partilhar o canal, continuar a partilhar o vídeo, porque é muito importante que se tenha acesso a este tipo de informação. Portanto, uma vez mais, uma boa noite a todos, um bom resto de sexta-feira e também um excelente fim de semana para todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.